olá para você que está aqui comigo mais uma vez. Se você está chegando agora, é um prazer te receber aqui no meu cantinho. Fique à vontade, gratidão por estar aqui. Eu me chamo Lucinda e é com muito prazer que eu venho aqui te trazer a minha forma de pensar, refletir um pouquinho sobre algum assunto que interessa a todos nós. Eu te convido a ficar aqui comigo, a deixar seu like, a compartilhar os vídeos, se inscrever, porque é assim que o YouTube entende que esses vídeos têm relevância para alguém e vai levar a nossa mensagem para outras pessoas. Gente, essa semana eu fui ler sobre a linguagem, a forma que nós nos comunicamos com o outro, sem empurrar, sem querer fazer com que o outro na marra entenda aquilo que você quer passar. Porque tem gente que fala assim, eu falo a verdade mesmo, eu falo o que eu penso e pronto, e se me aceitar bem, se não aceitar, né? Ai, Deus! E a pessoa quer jogar uma verdade na cara do outro e forçar com que a pessoa aceite o seu pensar, né? E eu acho que a verdade é como um diamante. Ele tem que ser manipulado com cuidado, porque senão ele vai cortar. O diamante é o único que corta qualquer coisa. Então, a gente tem que saber comunicar com o outro, saber lidar com a forma que o outro às vezes interprete algum assunto que para você é moleza. Por exemplo, quando a gente é bebê, não é com suavidade que a gente fala com eles? Com delicadeza? Como que a gente fala com uma criança? A gente se aproxima e fala com suavidade. E você percebe que até a sua maneira de falar vai levar para essa criança sensações. Porque cada ser humano é único. E aí, como que eu vou perceber se eu tô nessa linguagem mais indireta com a outra pessoa? Porque às vezes, gente, a pessoa tá fechada, ela tá no momento dela, e por mais que você tenha uma boa ideia e tenha vontade de passar o seu conselho, a sua ideia, é preciso parar para pensar. O outro tá te dando essa oportunidade? Ele tá te dando esse espaço? Como que você se aproxima do outro? Ele te dá essa liberdade para que você possa trocar essa ideia? Porque a gente deve aproximar do outro com confiança, mas sem arrogância. Por mais que você tenha autoridade, confiança naquilo que você vai falar, você tem que ter humildade. Você tem permissão de entrar nesse espaço do outro? Ele está te dando essa oportunidade? Porque isso é sagrado. Para a gente co-criar uma confiança e uma autoridade com humildade, para que funcione no outro, é preciso que o outro nos dê essa liberdade. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim, já falei 1000 vezes para essa daí, mas não adianta. Já dei 1000 conselhos, mas o outro não muda. É preciso a gente saber o que vai levar para o outro com autoridade, com humildade, mas principalmente saber se o outro está aberto a isso. Porque às vezes a gente vai ali numa palestra, se modifica totalmente. Às vezes você vê um filme e se transforma. Você ouve um vídeo como esse e muda totalmente o seu pensar, a sua consciência. Mas por quê? Porque você está aberto para isso. Jesus não falava por parábolas? E todos nós não somos contadores de história? Todos nós contamos história, tem até curso para isso, né? A gente faz aqueles relatos da vida, principalmente da vida do outro. Quando você pergunta assim, e aí, como é que foi seu final de semana?
o outro tá assim, tão, né? Aí tem um outro ali do lado, já vem, já mistura conversa, já entra no assunto. Ou então, por exemplo, você fala, ai, hoje eu tô com uma dor nas costas, aí já vem outro, você não sabe, eu é que tô com dor nas costas. Então o ser humano é cheio de histórias, cheio de metáforas. E o que é essas histórias, essas parábolas? Às vezes é até uma anedota, uma piadinha, né? Mas tem um símbolo por trás. E você pode, através de histórias, atingir o campo da transformação do outro. Porque as parábolas de Jesus, por exemplo, elas evocam verdadeiras transformações. Lembra da parábola do semeador? Nossa, dos talentos. Os milagres de Jesus, lá nas bodas de Canaã. Tem tantas parábolas que transformam. Quando aquele homem fala, quero te seguir, Jesus, e Jesus fala, então volta, vende tudo, desfaz de tudo e me segue. Não, mas eu tenho que enterrar meu pai. Lembra dessa passagem? Essas parábolas de Jesus provocam transformações. Mas todas essas parábolas, elas transformam. Então, às vezes, você, ao invés de trazer um conselho, um exemplo seu, traga uma história. Por quê? Porque quando você traz uma história, você estimula. Quando, por exemplo, alguém chega perto da gente e fala assim, vou te contar uma piada. Você para tudo. A pessoa tem total atenção, né? Então, se você tem esse interesse de desenvolver essa linguagem, onde a conexão aumenta, a atenção, a transformação possa ser assim, uma constante. O tempo todo a transformação está presente na nossa vida e às vezes a gente não tem essa percepção, essa consciência. Então, às vezes você usando metáforas na sua fala, na sua comunicação, usando uma parábola, um conto, uma história, um relato, você consegue fazer com que a pessoa entre no assunto, se transforme. Às vezes você comenta assim, hoje eu vi na TV assim, mas uma coisa que vai transformar a consciência do outro. E não dá ordem, não dá sugestão, não mostrar para o outro que você está bem além daquilo que ele está vivendo. Quando você usa tudo isso com suavidade e assim, se aproxima de alguém com doçura, com carinho, com suavidade, assim como você se aproxima do seu bichinho, sabe? Do seu cachorrinho. Não é infantilizar. Não. É carinho, é doçura. Que palavras que você usa sem forçar, sem impor, quando você realmente abre a possibilidade. Sabe quando você fala assim, fulano, você pode, é possível que... Aí você põe ali a sua sugestão. Parece coisa simples, mas não. Você oferece opções, alternativas. Quando você diz a alguém, você pode, e você estende o assunto, quando você fala por histórias, você acaba gerando uma conexão com a pessoa tão genuína, que tem mais flexibilidade, sabe? Que o campo vibratório, o famoso campo vibratório das pessoas, se transformam. Tem gente que fala, mas eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar nunca, eu sou desse jeito e pronto. Quiser me aceitar, aceita. E aí, eu paro para pensar. Quando você para falar com a pessoa, sempre tem um contexto, uma história.
tem uma trama, né? Não precisa ser um drama. Um drama de vida, uma emoção, e tem ação. Então, nas parábolas que Jesus trazia, tem um contexto. O semeador saiu a semear. Olha o tanto que Jesus era sintético. Ele já falou do personagem, ele já falou da emoção, ele já falou da ação. Tem possibilidade, tem abertura para que cada pessoa que ouvir a sua parábola se encontre. A parábola dos talentos tem uma estrutura. Era uma vez. Aí você traz o protagonista, você traz a história, você traz coisas diferentes do que a pessoa está vivenciando, está fazendo, né? Então, gente, é muito importante, às vezes, você tentar abrir, expandir a consciência do ser humano com doçura. Recriar, co-criar na mente do outro. Lembra do Rei Leão? Eu me emociono toda vez que eu vejo o Rei Leão. Por quê? Porque as histórias sempre começam assim, era uma vez, né? Tem um protagonista, tem um contexto, e de repente acontece alguma coisa, e alguma coisa diferente de tudo que ele estava fazendo, e aí tudo muda. Aí nada mais volta a ser o mesmo. E aí você consegue criar, recriar. Então, trabalhar essa forma de você se expressar, se comunicar, é muito importante. Como que nós podemos ser mais suaves, mais amorosos na nossa linguagem do dia a dia, em falar com o meu próximo, em transformar a consciência desse próximo, o próximo mais próximo da gente, né? Aqueles que estão ali dentro do nosso lar. Como que eu faço para transformar, para ajudar com amor, com suavidade? Como você fala, como você usa suas palavras, se comunica, porque algumas expressões, algumas palavras vão condicionando os nossos cérebros. As palavras, elas influenciam nas nossas ações. Então, que palavras você anda utilizando? Que palavra você deve parar de usar? Tem uma palavra? Ainda. Por exemplo, eu não tenho um carro ainda. Eu não consegui o meu trabalho dos sonhos ainda. Ou seja, você abre uma possibilidade, uma questão de tempo. Olha que maravilha! E aí, gente, a gente precisa tomar esse cuidado com essa palavra, porque também pode te prejudicar. Por exemplo, às vezes você fala assim, tem tanta gente aí com Covid, mas eu ainda... Tá vendo? Olha, as palavras, as ações podem ter consequências inconscientes. Então, a gente precisa ter consciência na nossa comunicação, na nossa linguagem. Então, às vezes, uma palavra que é muito positiva tem também o lado negativo numa frase. Por exemplo, você fala assim, eu quero tanto fazer aquele curso na faculdade mas eu não fiz ainda. Queria tanto viajar para tal lugar, mas eu não fui ainda. Então, você está mandando informações para o seu cérebro que está em processo, que vai acontecer. É a forma de você falar com você mesmo, né? Então, você está dando esperança. E as pessoas também usam uma palavra demais, tentar. Eu vou tentar. Não sei, eu vou tentar. Quando você diz isso, essa frase... tentar, parece que é uma coisa tão difícil de conseguir.
Ai, tô tentando, não consigo. Ai, tô tentando, mas não é fácil. Então, começa a trocar. Tentando com ainda. Troca isso. Por quê? O seu cérebro vai ser estimulado a alcançar, a conseguir, né? São coisas tão simples, mas que a gente usa no nosso dia a dia e não percebe. Por exemplo, você fala assim, eu tô tentando. Não, substitui aí, fala, eu tô experimentando. Eu vou tentar me alimentar melhor essa semana. Não, diga, eu vou experimentar. Vou tentar fazer exercícios a partir dessa semana. Não, eu vou experimentar fazer exercícios essa semana. Por quê? Porque o tentar tem um efeito de paralisar a sua ação, bloquear. Já viu quando as pessoas falam, é tão difícil. Não, queria fazer essa faculdade, mas é difícil demais. É tão difícil. Então, o difícil, ele bloqueia. Ele tira toda a energia necessária para a ação. Então, quando você for dizer é difícil, você vai trocar por desafio. Eu tenho um desafio de fazer esse curso na faculdade. Eu tenho um desafio de fazer tal situação. Ela é desafiante. Parece até uma troca simples assim, uma coisa tão... Mas ela dá abertura para tantas possibilidades. Ela vai trabalhar no seu consciente essa transformação. Já viu quando alguém fala assim, eu queria tanto, eu gostaria tanto. E aí, você não quer mais? Você não gosta mais? Isso te distancia do seu objetivo. Então, você vai trocar. Eu quero. Eu gosto. Por quê? Porque é um futuro próximo, uma coisa que você vai trabalhando ali para acontecer. Pare de se bloquear. E às vezes a gente usa isso sem perceber, essas palavrinhas sem perceber, né? E isso abre um leque na nossa mente. Sabe quando você fala, mas... eu queria tanto conhecer aquela cidade, mas... Ele vai enfatizar o que você vai dizer depois. Às vezes até deleta aquilo que você disse antes. Nossa, você é tão legal, Lu, você é tão bacana, mas... Já bloqueei o que eu disse atrás. Vai ficar enfatizado o que você vai dizer depois do mas. Então inverte isso. O que você desaprova, você diz antes. Lu, você é tão superficial, mas você é tão inteligente, é tão capaz. Eu tô te dando um exemplo, né? O que você vai trazer de elogio, de qualificação, use depois. Então se observa falando, observa esse mas e observa a reação do outro. O impacto que você causa com a sua fala, da sua linguagem, no outro. Essas expressões, nunca, jamais, isso aí, gente, restringe a gente de tudo. Eu nunca vou conseguir. Nunca vou fazer tal coisa. Eu jamais vou ser tal coisa. Eu jamais consigo. Gente, a gente não tem esse controle na vida. E o sempre também. Eu sempre. Procura observar.
além de você restringir a sua realidade, são equívocos, são mentiras. Ninguém pode usar essas palavras, ninguém pode dizer: nunca diga dessa água não beberei. Ah, isso eu não faço. Eu não coloco a mão no fogo. E a vida vai trazer na área possível essa lição para que você aprenda, para que você aprenda muitas vezes com a dor, né? Esses desafios. Então não, nunca, jamais tira isso da sua vida. Principalmente quando são objetivos, porque o seu cérebro ele não registra não. Se eu te disser, não pense num elefante com uma sainha rosa de bolinha amarela. Foi nisso que você pensou. Então, o não é ignorado pelo consciente, pela mente do ser humano. Ele leva flashes na sua mente e vai reforçar a sua imagem. Essa imagem do não. Então, o não existe. Ele não é registrado na nossa mente. A não ser que seja uma coisa assim, eu não quero, eu não vou. Aí sim. Mas para toda palavra que você diz, por exemplo, hoje eu não quero ficar nervosa, eu não quero ficar doente. Use o contrário. Hoje eu quero ficar calma. Hoje eu quero saber dentro de mim que eu tenho saúde. Então, é cuidar. Não é controlar, não é bloquear a sua fala e de repente, ai meu Deus, falei. Não, é observar. É sem se punir, sem se cobrar. Aí você começa a observar e aí passa um tempo, você vai começar a cuidar com muito carinho das suas palavras, as palavras que você usa. Porque palavras são sementes. Ela te leva à realização, ao sucesso. Então, comece a experimentar essa troca. Eu posso, eu mereço, eu sou capaz. Porque é verdade. O que você busca dentro de você, o que você desenvolve dentro de você, é esse eu posso. E isso você pode. Começa a trocar essas expressões para você ver a diferença no seu dia a dia, a diferença dentro de você, a diferença no conversar com as pessoas. Vai ser tão mais fácil a comunicação. Você usar dessa linguagem doce, com amor. Você vai perceber na outra pessoa mais espaço para co-criar juntos, transformar, né? É tão importante isso, gente, porque tem pessoas que dizem assim, eu gosto tanto de conversar com fulano porque eu me sinto tão melhor. Mas por quê? Porque essa pessoa já descobriu esses gatilhos. Então troca isso. Hoje eu não quero ficar nervosa. Não. Põe uma vírgula verbal. Hoje o que eu quero mesmo é ficar calma. E aí você vai co-criar o seu dia. Você vai ver que esse condicionamento vai criando padrões dentro de você. Tem pessoas que ficam repetindo. Eu tô sentindo tão mal nesse trabalho. Eu tô tão incapaz. Aí você vai repetindo. Troca. Eu sou livre para fazer escolhas. Eu sou capaz de encontrar soluções.
eu posso me dedicar mais, eu posso saber mais disso. Então, é transformar. Mesmo quando você está ali em silêncio, cada silêncio faz você observar mais. Cada momento seu, transformar, pensar, sentir. Às vezes a pessoa fala, eu sou tão racional, eu sou tão... Tá bom. Eu sou racional, mas eu tenho uma mente consciente que me lembra. E também tenho uma mente inconsciente. E tem muitas vezes, gente, que é essa mente inconsciente que nos dá a fala, o discurso, né, que a gente usa. E se você vai usando essas frases, essas chaves, na verdade, que você vai trocando na sua mente, você vai tendo gatilhos, você vai tendo condições, ferramentas de sugerir, sem impor, sem empurrar no outro, e você vai perceber que a pessoa tem abertura. Então, só tem a boca de falar se o outro tiver ouvidos de ouvir. Observa se a pessoa realmente está aberta para isso. Às vezes, a pessoa tem muitas dificuldades no momento de te ouvir. E se você puder usar essas parábolas, ótimo, porque você transforma a consciência. Então, é essa a minha reflexão de hoje, é a gente parar para pensar, para transformar os nossos padrões, a nossa linguagem. E às vezes falta o querer. Vamos parar um pouquinho para pensar, para transformar. Te agradeço muito por ter ficado até agora.